Shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do discipulado. Hoje, o nosso tema é Mussar, que é o ensino ético, e Midot Tovot, que é traduzido como características boas ou traços nobres do caráter. Nós vamos tomar por base Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mussar e Midot Tovot. Então, tome nota aí. O que é Mussar? Mussar é o ensino ético, é o ensino moral da Torá, das Sagradas Escrituras como um todo. E Midot Tovot, como mencionamos, são traços nobres de caráter, ou, como traduzido no post, características boas. Falando sobre Mussar e Midot Tovot, é dito, os mestres Mussar reconheceram que simplesmente aprender sobre a bondade não nos torna mais gentis. Além disso, eles compreenderam que os nossos impulsos internos muitas vezes se manifestam como Yetzer Hara, a inclinação para o mal, impedindo-nos ativamente de nos comportarmos como sabemos que deveríamos. Então, esse ponto aqui é muito importante. Os sábios do povo de Deus, eles reconheceram que não adianta aprender sobre bondade, que o simples fato de você aprender sobre o que é bondade não vai te tornar bom, não vai te tornar mais gentil. Então, vai muito mais além do que conhecimento teórico. E isso é fato. Existem pessoas que conhecem muito de Bíblia, de teologia, conhecem muito das Sagradas Escrituras, mas, na prática, o seu comportamento ele é totalmente antagônico àquilo que ele conhece. Então, não adianta eu aprender sobre Torá, não adianta eu aprender o mais nobre da Torá, que é a Torá do Mashiach, a Torá de Yeshua, a instrução, o ensino de Yeshua, que é o mais nobre, o mais sublime e completo. Não adianta eu aprender, eu ouvir, ler sobre os ensinamentos de Yeshua, se eu não procurar desenvolver, internalizar esse conhecimento. E olha só, então os sábios entenderam que não adianta teoria, não adianta a pessoa aprender teoria. E eles viram que existe essa discrepância entre a teoria, entre você aprender e praticar. Eles disseram, olha, além disso, eles compreenderam que os nossos impulsos internos muitas vezes se manifestam como Yetzer Hara, a inclinação para o mal, impedindo-nos ativamente de nos comportarmos como sabemos que deveríamos. Então, é aquilo que Paulo disse. O homem interior tem prazer na Torá. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. É o grande dilema que Paulo apresenta ali em Romanos 7. Então, como
nós podemos fazer, praticar aquilo que conhecemos? Como que eu consigo praticar a Torá de Yeshua? E olha que interessante, os sábios falaram, olha, muitas das vezes os nossos impulsos internos, o Etzer nos impede. E o Etzer, a inclinação para o mal, nos escritos de Paulo, Paulo chama de carne. Anote isso. O Yetzer Hará, a inclinação para mal na teologia paulina, nos escritos de Paulo, ele chama de carne. Por isso que eu projetei ao lado dos ensinamentos dos sábios de Mussar, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 18. Olha que está o mesmo conceito, o mesmo tema. Olha só o que Paulo diz. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne, com os desejos da carne. Então, quando eu ando no espírito, quando eu ando em espírito, eu não cumpro, eu não pratico os desejos da carne. E olha o que ele coloca no versículo 17. Porque a carne, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. Olha, há uma luta. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então você vai linkar esse Gálatas 5, 16 e 17 com Romanos capítulo 7. É o mesmo conceito. Aí o versículo 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo desta lei. Essa lei da carne que governa o nosso ser caído. Então, Paulo está falando aqui entre uma luta entre a carne e o espírito. E nós já aprendemos. Aquele que nós mais alimentamos é o que vai sobressair, é o que vai vencer. Porque que alguns têm o seu caráter transformado, têm o seu caráter enobrecido pela Torá de Yeshua e outros não? Por que uns vivem de fato a Torá de Yeshua e os outros não? É porque aquilo que eu mais alimento é o que vai sobressair. Se é a carne, se é o espírito. E como que eu faço para praticar a Torá de Yeshua que eu tenho aprendido? Alimentando o espírito. Como? Temos duas formas. A própria palavra testifica dela mesma. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor restaura a alma. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus restaura a nossa alma. A palavra de Deus nos refina. A palavra de Deus nos transforma. Então eu não posso só me alimentar da palavra nas terças-feiras do discipulado. Eu não posso me alimentar da palavra só no Shabat. No sábado pela manhã, no estudo da Paraxá e no culto, no sábado à noite, no culto de adoração. Eu não posso alimentar o meu espírito só 2 vezes na semana, porque a minha carne, ela é alimentada todo dia. Eu sou bombardeado 24 horas, estando acordado ou dormindo. E se a minha carne, ela
é alimentada os 7 dias da semana e o meu espírito só 2, quem vai sobressair? A carne ou o espírito? E a outra forma de eu alimentar o meu espírito é através da oração. Lechit palel é uma das palavras hebraicas para oração. Quando eu oro, eu julgo a mim mesmo. Quando eu oro, eu olho para dentro de mim e vejo aquilo que em mim precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser refinado. Eu não posso conhecer a palavra e continuar vivendo da mesma forma. Eu não posso conhecer a palavra e não ter a minha vida mudada, não ter a minha vida transformada. Isso é inconcebível do ponto de vista bíblico. A partir do momento que eu tenho um encontro com o Yeshua, que eu sou imerso nele através do batismo, eu não só nasço, eu só não. O conceito de nascer da água pelo batismo, ele é acompanhado de o nascer do Espírito, o nascer do alto, que é o nascer de novo. Então, aquilo que eu fazia quando eu não conhecia a palavra, eu não faço mais agora que eu conheço a palavra. Eu fui transformado. Eu sou de fato nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, isso é uma transformação do espírito na minha vida. E, de novo, se eu só oro nas terças e no sábado, nos sábados, quando eu estou em comunidade, quando eu estou em congregação, a carne vai sobressair. A carne vai vencer. A nossa maior preocupação, irmãos, é se nós, de fato, nascemos de novo. A minha preocupação e a sua preocupação deve ser esta. Eu nasci de novo? Então, os próprios sábios do Mussar, eles entenderam. Não adianta aprender sobre a bondade, porque aprender sobre a bondade não nos torna mais gentis. Nós temos que vencer o nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal. E aí nós somos totalmente dependentes da atuação do Espírito de Deus na nossa vida, e é o que Paulo coloca em Gálatas 5:16 a 18. Os irmãos vão perceber que eu coloco e falo e me expresso sobre o fruto do Espírito. Eu não falo os frutos no plural, porque Gálatas 5:22 não fala frutos no plural. Você vai ver muitas pessoas falando frutos. Não é uma árvore com vários frutos que Paulo diz. Paulo fala de o fruto, no singular. É um fruto. Só que este fruto é como a nossa mexerica. Tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito é o nosso espírito, é o nosso caráter. E no nosso caráter deve ter todos esses gomos que Paulo menciona. Se de fato nós nascemos de novo,
se de fato nós estamos andando no Espírito. Olha que Paulo coloca em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, sinra, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Olha só, a pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que é nova criatura em Cristo, a vida dela está no caráter dela amar. Está intrínseco nela a alegria, a sinra. A pessoa que nasceu de novo, ela tem shalom, ela tem paz. A pessoa que anda no Espírito, ela tem longanimidade, fôlego longo. Ela é paciente. Ela tem bondade nela. Uma pessoa que nasceu de novo, ela é boa. Ela é bondosa. Não tem como a pessoa se dizer serva de Yeshua e ela ser má. Ela maquina o mal, ela só fala o mal, ela só espera o mal. Não, aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do Espírito, ele é bom, ele é bondoso. Aquele que nasceu de novo, aquele que anda no Espírito, ele tem fé, ele tem fidelidade a Deus. Ele é fiel aos seus. Aquele que tem o fruto do Espírito, ele é manso. Ele não é agressivo, ele é manso. E aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem temperança. Ele sabe a hora certa de falar, como falar. Ele tem domínio próprio. Ele não age por impulso. Quando ele age com temperança, com tempero. Ele sabe a medida certa. Nem a mais, nem a menos. A medida certa. Ele tem domínio próprio. Ele tem temperança. Então, irmãos, nesse estudo de Mussar em Midot e Tovot, nós vamos trabalhar, primeiramente, cada um desses traços do caráter. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje, como está listado e negritado aí, mas o fruto do Espírito é amor. E vai ser o primeiro tópico de Mussar e Midot e Tovot que nós vamos fazer. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é amor. E há um traço nobre do caráter na tradição judaica, quando se estuda sobre Mussar e Midot Tovot, que é o que está aí projetado. Aravat Hadibrot. Aravat Hadibrot. Que literalmente significa amor a todas as criaturas. É amar toda a criação. Aqui é muito mais abrangente. Quando Paulo vai dizer, olha, aquele que nasceu de novo, aquele que anda no Espírito, aquele que tem o fruto do Espírito, ele ama. Ele tem aravá. E o aravá é adribrot. É amor a toda a criação. Por isso que está projetada aí uma mulher
abraçando o cachorro, é amar os animais, é amar a criação. Quando eu nasci de novo, eu passo a amar a toda a criação de Deus, porque a criação reflete o Criador. Então, eu amo o meio ambiente. Eu não vou poluir a água, eu não vou destruir árvores, eu não vou jogar lixo no meio ambiente. Eu não vou poluir o meio ambiente com lixo. Eu saio para fazer um piquenique e deixo todo o lixo jogado lá no ambiente onde eu usufruí do ambiente, da água, da cachoeira, da pedra, da grama. Eu não vou destruir, eu não vou poluir. Eu amo a criação. Então são coisas básicas, meus irmãos. Quando eu tenho Aravá Adbrot, eu não estou dirigindo, tomando um refrigerante, eu não pego a minha latinha e jogo pela janela, jogo a latinha no meio do mato. Quando eu tenho Aravá Hadbrot, eu não estou andando de carro, acabei de comer o salgadinho, o biscoito que seja, eu não jogo plástico pela janela. Aí você pode alegar, mas eu já vi muitos supostos seguidores de Exu fazer isso. E nem bate a passarinha. Não se importam. Isso mostra que está faltando o principal traço no caráter dele ou dela, que é o aravá, que é o amor. É o primeiro gomo que Paulo menciona do fruto do Espírito. Olha aí, mas o fruto do Espírito é amor, que no grego está ágape, que é traduzido também como amor a todas as criaturas. E aí, eu cito Provérbios 12:10, que diz: o justo, o tzadik, ele tem consideração pela vida dos seus animais. Mas as afeições dos ímpios são cruéis. Ou seja, o justo, até dos animais, ele se compadece. Então eu não vou fazer nenhum tipo de crueldade com um cachorro, com um gato, com qualquer ser criado pelo Criador. O justo tem consideração pela vida dos seus animais. O ímpio, ao contrário, o ímpio deixa o seu animal morrer à míngua, passar fome, adoeceu, deixa ficar à míngua ou ele o abandona. Pode alguém que se diz servir a Yeshua abandonar um animal que lhe pertencia só porque ele adoeceu e a doença não tem cura? Essa pessoa ela não tem amor e é o Aravat Hadibrot. Ela não ama a criatura, ela não consegue nem amar uma criatura, que dirá amar o semelhante. É aquilo que Yohanan, João, o apóstolo, ele disse: olha, se você não consegue amar aquele que vê, como que você vai amar aquele que você não vê, que é o Criador?
Então, o primeiro gomo, o primeiro traço de nobreza do nosso caráter que a palavra de Deus vai produzir em nós é amor. Aravá Hadibrot. Amor. Amor por toda a criação. Amor por todas as criaturas. Quando eu pego a palavra ágape, amor no grego, que está lá em Gálatas 5, 22, é a mesma palavra que eu encontro em Mateus 22, 36 a 40, onde Yeshua menciona o maior dos mandamentos. Tome nota disso. O maior dos mandamentos é ágape. O maior dos mandamentos é aravá, é amor. Olha só o que diz o texto, Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ou seja, qual é o mandamento mais importante de toda a Torá? Yeshua, o nosso Messias, responde. Respondeu-lhe Jesus, ágape, aravá, amor é o grande mandamento. Amor é o maior dos mandamentos. É o mandamento mais importante. É amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Todo messiânico, ele recita esse mandamento ao deitar e ao levantar. Ve'ahavta. Ele tem que lembrar que ele tem que amar o Eterno com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as tuas posses. Este é o mandamento mais importante. E Yeshua continua, e o segundo, semelhante a este, então não é só amar ao Criador, tem que amar também a criatura, tem que amar também o semelhante. O segundo, semelhante a este, é ve'ahavta também. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É o famoso resumo de todos os mandamentos em dois. Mandamentos positivos, mandamentos negativos, resumidos em dois. 613 mandamentos resumidos em dois. Que é resumido em uma única palavra, ahavá, amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Todos os mandamentos dependem desse traço do caráter. Por isso que Paulo vai dizer, olha, se a pessoa não tem amor, ela não nasceu de novo, ela não nasceu do alto, ela não nasceu do Espírito, ela não anda no Espírito, ela não tem o fruto do Espírito. Porque o primeiro gomo do fruto do Espírito é amor. Eu tenho que amar. Porque se eu não amar, eu não consigo cumprir a Torá de Yeshua. Então, quando eu pego Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, em grego, ágape, ele me projeta para... É onde nós temos essa mesma palavra, é Mateus 22, 36 a 40. Onde Yeshua cita Deuteronômio 6, 4 e 5. E onde ele cita Levítico 19, 18. Ele resume toda a Torá e os profetas nesses dois mandamentos.
Deuteronômio 6, 4 e 5 e Levítico 19, 18. E se resume numa única palavra: amor. Aí nós temos agora, nós vimos a palavra em grego, ágape, o equivalente para o hebraico é aravá. E aí nós temos, quando você vai para o hebraico e Deuteronômio 6, 4 a 5, nós temos na Torá a palavra hebraica aravá, para amor. Está aí em Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, ó Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A palavra aí é aravá. Então nós vimos que Yeshua citou Deuteronômio 6, 4 e 5. É importantíssimo você saber que Yeshua citou esse texto como o maior dos mandamentos, o primeiro mandamento, o principal dos mandamentos. Ve'ahavta et Adonai, amar o Eterno. E o segundo, nós temos a palavra aravá também. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas ve'ahavta, aravá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então nós pegamos Mateus 22 e mostramos que os dois mandamentos que Yeshua resumiu, toda a lei, toda a Torá, todos os Nevim, todos os profetas, nesses dois mandamentos. Deuteronômio 6, 4 e 5 e Levítico 19, 18. Mas agora, vamos entender o que significa amor. Esse traço do caráter. Nós temos aí a palavra hebraica aravá e nós temos a transliteração dela. E aí, da direita para a esquerda, nós temos primeiro o Aleph, depois o Rei, depois o Vet e depois o Rei de novo. Então, vamos entender a definição da palavra amor. No hebraico arcaico, no hebraico antigo, cada letra hebraica, ela representa um objeto. O Aleph, ele representa a cabeça de um boi, de um touro, que significa força. O rei simboliza revelação. É uma das partículas do nome do Eterno. É a letra rei. E o Vet, que ele não tem o pontinho dentro da casinha para se tornar Bet, o Vet também simboliza casa. E o último rei, na palavra aravá, não ganha som. Então, quando eu pego as letras da palavra aravá, que significa amor em hebraico, e depois que nós pegamos o significado de cada letra, Aleph, força, Rei, revelar, e Vet, casa,
Qual que é a definição da palavra aravá? Força revelada na casa. Ou seja, você quer conhecer o amor de verdade? A força deste amor é revelado dentro de casa. O amor é revelado e deve ser revelado dentro da sua casa, dentro da sua alma, mas também dentro do seu lar. É onde o amor deve ser cultivado e deve ser desenvolvido. Porque quando eu não tenho amor dentro de casa, como que eu vou expandir isso para o externo, para o mundo? Então, etimologicamente, aravá, amor, é a força revelada na casa. Quando não existe amor dentro de casa, não existe lar, não existe família. Então, o amor, ele começa a ser revelado dentro de casa. É impossível você constituir família sem amor. É impossível você manter uma casa edificada, uma família, se dentro da sua casa não existe amor. Vamos aprender mais sobre a palavra aravá, que é a palavra hebraica para amor. A palavra aravá em hebraico, anote aí, o valor numérico dela é 13. Olha que interessante. Na gemátria, a palavra aravá tem o valor numérico de 13. Olha que interessante. E a palavra errad, que nós mencionamos todos os dias, 2 vezes ao dia, ao deitar e ao levantar, quando nós recitamos o Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. A palavra Echad, que significa unidade, unicidade do Eterno, ela também tem um valor numérico de 13. Então, como que eu declaro a unicidade, a unidade do Eterno? Quando eu amo. Se eu não amar, não tem como eu declarar a unidade, a unicidade do Eterno. É por isso que o Shema ele está interligado com o versículo seguinte, Ve'ahavta, com o Aravá, com amor. Não adianta eu expressar que eu creio que o Eterno é um, que o Eterno é único, mas se eu não amá-lo. E aí, outra interpretação da palavra Aravá, ela tem um valor numérico de 13. Mas quando nós vamos simplificar dentro da gemátria o significado, vai só até 9. Então, como o valor numérico é 13, aí o que os sábios fazem? Soma o numeral e o decimal. E aí, do numeral 13, 1 mais 3 é igual a 4. Para formar uma letra. Para eu saber qual a letra que representa a palavra amor, aravá. Então, 1 mais 3 é igual a 4. E 4 no alfabeto hebraico é a letra Dalet. E a letra Dalet, que tem o valor numérico de 4, qual que é a representatividade no alfabeto hebraico para a letra Dalet? Caminho, porta. Então, qual que é a essência da palavra aravá? 4. Dalet.
caminho, a porta. E aí você já começou a entender. Quem que se definiu como o caminho, a verdade e a vida? Quem é o caminho que nos leva ao Pai? Quem é a porta estreita? Quem é a porta que conduz à salvação? Ele mesmo se definiu: eu sou a porta do aprisco. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário não, o mercenário foge, mas eu sou a porta. Eu sou o caminho. Então, o Dalet, que significa caminho ou porta, aponta para Yeshua HaMashiach, o nosso Messias Yeshua. Ele é a essência da palavra Aravá. E aí, agora nós podemos aprofundar mais e avançar mais no que significa o amor e qual que é a essência de amor e qual que é o padrão que eu tenho que desenvolver de amor. A palavra amor, a essência da palavra amor, ela é definida em uma letra. Abra o seu áudio aí para mim e fala qual que é a letrinha que nós acabamos de definir. Qual que é a letra que define a palavra amor? Quem lembra aí? Nós acabamos de passar. Rapidinho, irmãos, para a gente avançar. Dalet. Isso. Obrigado, doutor Paulo. É o Dalet. Só mais uma perguntinha. Qual que é o valor numérico mesmo de Dalet? No alfabeto hebraico? 4. 4. Aí, irmãos, nós vamos entender agora quem que era Paulo e por que que ele era aluno de Gamaliel. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha o que Paulo vai fazer com Dalet, com 4, que é a essência da palavra amor. Efésios 3, 17 e 18. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o que? Largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Nós temos aí quantas medidas negritadas? 4. 4. Paulo está brincando aqui com o Dalet, com 4. Falou, olha, você quer entender um amor? O amor, ele é entendido através de Yeshua, do Mashiach, do Cristo. Aí você entende perfeitamente qual que é a largura, qual que é o comprimento, qual que é a altura e qual que é a profundidade do amor de Deus. Eu só entendo qual que é a largura, qual que é o comprimento, qual que é a altura, qual que é a profundidade do amor de Deus quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Yeshua. Lembrando que a cruz também tem 4 pontos. Então, Paulo, para a gente captar um pouquinho daquilo que Paulo escreveu, quando a gente conhece um pouquinho mais, quando a gente cava um pouquinho mais, a gente entende. O aluno de Gamaliel, que, como disse ele, da minha época, eu superei a todos. Nós temos aí novamente a palavra Aravá.
E os irmãos que são dessa casa já aprenderam que a palavra amor, aravá, em hebraico, ela vem do radical rav. Rav significa dar, doar. Então, qual que é a essência do amor? É dar, é doar. Amor é ação. Anote isso. Amor é ação. Amor é ação. Amor não é sentimento. Amor é ação. Porque sentimento, se amor fosse só sentimento, ele não seria mandamento. Por isso que na palavra está mandando, ordenando. Temos a mitzvah de amar a Deus e amar o próximo. Para não cair naquela, eu não sinto amor por fulano, por ciclano. Amor não é sentimento, amor é mandamento. E a essência da palavra amor é rav. Rav é dar, é doar. Amor é ação. Amor é atitude. Não adianta eu falar que eu amo a minha esposa se eu dou um soco no olho dela e ela está de olho roxo. Como que ela vai acreditar que eu a amo? Se a minha atitude demonstra o contrário. Amor é ação, é dar, doar. Como que eu sei que uma pessoa me ama? Como que eu sei que a pessoa me ama pouco, como uma pessoa me ama muito? Eu olho para quanto que ela se doa para mim. Você quer saber se uma pessoa te ama? De verdade? Ela se doa para você? Ela te dá tempo? Ela te dá tempo? Dá a você o tempo dela? Ela dá a você atenção? Amor é doar, é dar. É por isso que qual que é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia? Qual que é o versículo mais citado de toda a Bíblia? Qual que é o versículo que é comumente usado por todos os cristãos como resumo da Bíblia? João João 3,16. 3,16. E João 3,16 vai definir o que é amor. O que é aravá? O que é amor de fato? Aí João, o apóstolo mais íntimo de Yeshua, o mais próximo, o mais chegado, aquele que deitava ao peito do seu Senhor, o mais íntimo de Yeshua, tanto que foi o único julgado digno de não morrer como mártir, mas ter uma morte natural, ele define assim amor. Porque Deus amou, aravá, amou. E aí ele não encontra a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem definição. Aí ele coloca, Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou e deu. Deu quem? Deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é a definição de amor?
é dar. Aravá vem de Irav, que é dar, doar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus tinha um único filho, unigênito. Único gerado da forma como foi. Unigênito. E Deus deu a ele para morrer por todos nós. Isso é amor. Como que eu sei que Deus me ama? Porque ele deu o seu filho. Amor é ação. Amar é dar, é doar. Isso é a definição de amor. Eu quero que os irmãos jamais se esqueçam dessa definição. Amar é dar, é doar. Aí você sabe. Quem que te ama de verdade? É aquele que se doa para você. Isso é amor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho. Olha que interessante. A palavra aravá vem de irav, que significa dar e doar. A outra palavra que significa dar, doar em hebraico é Natan. Natan é dar. E aí, agora leia a palavra Natan de trás para frente. Você consegue ler a palavra Natan de trás para frente, de frente para trás? Palavra dar em hebraico, Natan, você consegue ler ela de trás para frente, de frente para trás? O que que significa isso? Quando eu amo, eu dou. E quando damos, recebemos de volta. Olha aí o que diz Lucas 6:38. Dai, e ser-vos-á dado. Quando eu dou, eu recebo de volta. Está entendendo que Paulo está falando da mesma coisa em Gálatas? A lei da semeadura, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, aquilo que eu dou, eu recebo de volta. Se você dá ódio, você vai receber ódio de volta. Mas se você dá amor, você vai receber amor de volta. É Natan. Quando eu dou, eu recebo de volta. Essa é uma lei divina. E aprenda um conceito rabínico, messiânico, que diz: olha, você deve dar ao próximo, ao outro, aquilo que você mais precisa. Você precisa de amor? Dê amor. Você precisa receber de Deus misericórdia porque você é pecador? Exerça misericórdia. Você deve dar ao outro aquilo que você mais precisa. Então está aí a palavra dar em hebraico, Natan, que se lê de trás para frente, de frente para trás, que traz esse conceito que quando nós damos, nós recebemos de volta. E é o que Yeshua ensinou em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. E dado o quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, me dá, Keneget, me dá, também vos medirão de novo. Com a mesma medida que eu medi,
eu serei medido. Aquilo que eu dou ao outro, eu recebo de volta pelo eterno. Não esqueça desse princípio bíblico, para que você tenha uma vida boa, bem-sucedida, abençoada. Pega essa visão, pega esse princípio divino. Quando damos, recebemos de volta. Olha aí, também extraído da palavra aravá, nós temos a palavra arav, que significa nutrir. É aquilo que eu falei. Quando você ama, você nutre. Quando você ama, você se dedica a outra pessoa. Arav, eu nutro, eu dedico, e isso gera relacionamento. É o que Yeshua ensinou em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que se dedica a mim. Ele nutre e, consequentemente, ele tem um relacionamento. Olha o que Yeshua falou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Olha aí, relacionamento. E me manifestarei a ele. Então a palavra aravá vem de arav, que é nutrir, dedicar-se, relacionar-se. Então olha o que Yeshua falou, olha, aquele que me ama de fato é aquele que guarda os meus mandamentos. E aquele que se esforça para guardar os meus mandamentos, ele está dedicando a mim. E aí nós temos um relacionamento. E esse relacionamento ele é nutrido por essa dedicação. Então, amor, aravá, vem de arave, que é nutrir. Um relacionamento, ele tem que ser nutrido, porque senão ele acaba. Olha só, nós temos aí o Rabino Avraham Tversky, sobrenome difícil. Ele vai falar sobre o amor, e ele vai citar um outro rabino, a história de um outro rabino que define amor. E essa história vai resumir tudo aquilo que nós já falamos. Olha aí o que diz o Rabino Avraham. O amor é uma palavra que em nossa cultura quase perdeu seu sentido. Ou seja, a palavra amor na nossa cultura hoje, ela quase que perdeu o seu significado verdadeiro. Nós vimos que a palavra amor significa o quê? Nutrir, dedicar, relacionamento, doar, dar. Isso é amor. Aí o Rabino Avraham, ele vai citar a história do Rabino Koks, que diz: passou ele por um jovem que estava deliciando-se com um prato de peixe. Perguntou então o Rabino ao jovem: por que você está comendo peixe? Porque eu amo peixe, respondeu o jovem. Disse o Rabino: você ama o peixe. É por isso que você o tirou da água, o matou e o ferveu. Não me diga que você ama o peixe. Você ama a si mesmo. E porque o valor do peixe
lhe satisfaz, você o tirou da água, o matou e o ferveu. Olha aí o exemplo de amor que nós temos hoje. O Rabino Avraham, citando a história aí do Rabino Kotz, esse é o tipo de amor que nós temos hoje, que não é amor. O Rabino questionou o jovem, por que que você está comendo peixe? Porque eu amo peixe. E o Rabino o exortou, falou, você não ama o peixe, você ama a si mesmo. Olha só o que diz o Rabino Avraham. Muito do que é conhecido por amor, entre aspas, hoje, é o amor a peixe. Olha o que ele vai dizer. Um jovem casal se apaixona. Um rapaz e uma garota se apaixonam. O que isso significa? Isso significa que ele viu nela uma mulher que poderia atender-lhe em todas as suas necessidades físicas e emocionais. E ela sentiu nesse rapaz alguém que poderia fazer o mesmo. Isso foi amor, mas cada um está atento apenas às suas próprias necessidades. Não é amor pelo outro. A outra pessoa se torna um veículo para a minha satisfação. Isso é o amor de peixe. Esse é o amor a peixe. Não é o amor verdadeiro. Entende? Tem muita gente que casa com amor a peixe. Por quê? O jovem só casa com a moça porque ele vê nela a sua satisfação carnal. E aí, quando ele não se satisfaz mais de forma carnal com aquela que ele casou, o amor acaba. Ele arruma amante, ele adultera, ele pula cerca. Por quê? Porque ele casou só para satisfazer as suas próprias necessidades. Ele não ama o outro, ele ama a si mesmo. E o Rabino deu exemplo e a mulher da mesma forma. Por que ela casou com ele? Porque ela viu nele a satisfação dos seus desejos, das suas necessidades. Não, ele me dá comida, não, ele me dá um teto, não, ele me dá uma vida de luxo, não, ele me dá roupa, ele supre as minhas necessidades, ele me banca, ele me sustenta. Então ela não ama ele, ela ama a si mesma. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de amor. Você de fato ama ou é amor a peixe? O jovem disse que amava peixe. Por isso que ele tirou da água, ferveu, matou e comeu. Você vê no outro só a satisfação dos seus prazeres emocionais e carnais? Ou você de fato ama? Ou você de fato se doa àquela pessoa? Rabino Avraham diz, o amor verdadeiro não está no que eu vou obter, mas no que eu vou dar. Isso é amor. Quando você escolhe alguém para amar, não é o que você vai obter dela. Você escolheu ele, você escolheu ela para dar a essa pessoa. Dar atenção, dar carinho, se doar. Isso é amor. Amor é dar. Amor é se doar. E aí ele cita um outro rabino, Rabi Destler, que é professor de ética, é professor de Mussar. Ele diz, olha, as pessoas... Aí faltou um R. Erram de modo grave ao pensar que você dá a quem ama. A resposta correta é que você ama aqueles a quem você dá.
Então, não é porque eu amo uma pessoa que eu vou dar algo a ela. É o contrário. Eu dou a essa pessoa. Eu me dou a essa pessoa. Por isso, eu a amo. Porque amor é ação. Lembra? Amor é ação. Amor é mitzvah. Amor é mandamento. Amor é prática. Se eu der algo a você, eu investi a mim mesmo em você. Então, amor é investir no outro e não em si mesmo. Isso é amor. Isso é amor. Você ama sua esposa? Dê a sua vida por ela. Assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Tá vendo como que Paulo usa? É um amor sacrificial. É um amor que dá. É um amor que se doa. Se eu der algo a você, eu investi a mim mesmo em você. Então, amar é investir no outro e não em mim mesmo. Como o mundo está carente da definição do que é de fato amar. Amar a Deus? Você está investindo tempo em Deus? Quanto tempo você passa conversando com Ele em oração? Quanto tempo você para ouvi-lo através da sua palavra? Isso mostra quanto que você ama a Deus. Quanto que você investe na sua comunidade, na sua congregação? Isso mostra o quanto você ama a sua congregação. Amar é investir. Amar é doar. Quando eu dou, quando eu me dou, eu de fato estou amando. Amar não é palavras. Amar não é sentimentos. Amar é ação. Amar é dar. Amar é doar. Amém? Então, meus queridos, essa é a definição de amor. Nós abordamos vários aspectos do amor. Então, eu convido você depois a assistir de novo esse vídeo, esse estudo, pausadamente, tomando nota de tudo, refletindo, para que de hoje para frente, para que a partir de hoje você possa praticar o verdadeiro conceito de amor. O verdadeiro conceito de amor. Amém? Meus queridos, shalom, shalom, muito obrigado até aqui. Que o Eterno continue abençoando todos vocês.